Os Pokémons estão envolvidos em grande parte da vida das pessoas, seja do anime que passava na televisão e você via na infância, ou seja pelos famosos jogos, populares ainda nos dias atuais. Pokémon é sem dúvida alguma, uma das maiores e mais amadas franquias do mundo. Mas infelizmente, esses monstrinhos, são apenas criações digitais. Nunca veremos um Pikachu, um Bulbasauro, um Charmander, ou um Squirtle. Mas mesmo não vendo esses Pokémons, ainda podemos ver espécies de animais que são tão únicos e fantásticos, que quase queremos jogar uma Pokébola neles. Vai que né! Então venha se surpreender com esses incríveis animais que até ficamos na dúvida se são reais ou uma boa edição de imagem. Feneco, a Eevee 3D do deserto. Os fenecos ou raposas do deserto, são pequenos animais da família dos canídeos. As características do feneco estão no pequeno tamanho de seu corpo, e mesmo com um corpo pequeno, 20% do seu tamanho está no tamanho de sua cabeça e de suas imensas orelhas, dando um ar extremamente fofo a essa pequena raposa, sendo encontrados em regiões desérticas, semidesérticas e montanhosas do norte da África ao norte do Sinai e da Península Arábica, vivendo em pequenas comunidades, habitando dunas de areias e dunas com vegetação. Fenecos têm uma aparência muito similar à Eevee do Pokémon, e com isso muitas pessoas buscam esse animal como pets exóticos. Claro, não só por parecer com a Eevee, também são bem sociáveis e muito bonitinhos. Infelizmente sua habilidade é em cavar e construir pequenos túneis, e não soltar fogo, raio, água. Apenas são fofos e bons cavadores. Malamute do Alasca, o Arcanide sem fogo. À primeira vista, pode ser facilmente confundido com um husky siberiano, mas o husky é apenas um parente próximo. É uma raça com origem no Alasca, nos Estados Unidos, considerado antiga com uma característica marcante em seu tamanho, sendo usado para trabalhos por tribos que habitavam o Alasca desde tempos antigos. O físico desse animal comparado a outros da mesma espécie é algo bem fora do comum, podendo atingir uma base de 66 centímetros de altura e mais de 48 quilos. O Malamute é realmente um grande cão, e sua densidade muscular é bem maior também. Sua maior característica está na sua força. Foi usado para transportar mercadorias e pessoas puxando pelo trenó, mas sua estrutura não conseguem ser rápidos, mas garantem na sua força e resistência. Foram peças fundamentais para os colonizadores da região, durante o período da Corrida de Ouro. Hoje em dia a maioria dos malamutes são compostas por animais de estimação ou de pequenos passeios de trenó pela neve. Nada de trabalhos de explorações ou corridas, pois seu parente o husky ocupou essas tarefas com o passar do tempo. Pois os husky, apesar de não terem tanta força, são rápidos, o que ajuda a se locomover melhor pela região, em caso de necessidade de usar trenó. O Malamute do Alasca seria o Arcanide do nosso mundo, mas por questão de ambiente seu poder seria um jato de gelo, em vez de um jato de fogo. Salamandra gigante chinesa, o Charmander aquático. A salamandra gigante chinesa é a maior espécie de salamandra e a maior de todas as espécies de anfíbios existentes no mundo atual. Vivendo em cursos de água e lagos montanhosos, essa salamandra pode atingir mais de 2 metros de comprimento, pesando mais de 25 quilos. É encontrada em diversas cores, mas a mais marcante é a de tom laranja, que a deixa com uma cara de Charmander bem marcada. Tem uma atividade predominantemente noturna, permanecendo debaixo de rochas durante o dia. Com uma visão bem baixa, seus sentidos de tato e olfato estão classificados como os melhores entre os anfíbios. Esse anfíbio é tão parado que até seu metabolismo é lento, podendo ficar até semanas sem ingerir nenhum alimento. A espécie de salamandra gigante chinesa está em risco de extinção, pois o uso de pesticidas, a construção de barragens e a desflorestação estão entre os riscos de destruir os habitats onde vivem. Mas também a espécie é muito capturada para servir como animal de estimação exótico, e povos locais a utilizam para alimentação. Infelizmente a salamandra não tem uma chama na cauda ou cospe fogo para se proteger, igual ao Charmander. Regaleco, o Guiarados causador de tsunamis. Regalecus glesne, conhecido popularmente como peixe-remo, regaleco, relangueiro ou rei dos arenques, é um peixe diferente que seu comprimento e forma lembram mais uma grande serpente do que um peixe. Habita as profundezas marinhas de 200 a 1000 metros de profundidade, mas já foi avistado algumas vezes na superfície, e quando acontece esses encontros, é registrado como um raro acontecimento, medindo por volta de 11 metros de comprimento, e se alimentando de pequenos peixes, tendo como predador o tubarão. Esse estranho e misterioso peixe sempre foi um mistério para a ciência, por ser uma criatura tão estranha, sendo colocada como uma espécie de monstro marinho. Essa ideia de monstro marinho
vem de antigos relatos, onde era relatado avistamentos de uma serpente gigante com um tipo de topete vermelho em cima da cabeça. Não se sabe ao certo quantos desses animais ainda existam no planeta. E a primeira filmagem de uma dessas criaturas veio a acontecer apenas em 2001, sendo filmagens que repercutiram muito na mídia, apontando como um suposto monstro marinho. E apenas 9 anos à frente, uma equipe de pesquisadores conseguiu registrar o espécime dentro da água, no fundo do oceano. Essa grande criatura ocupa os oceanos de uma forma geral, pois já teve relatos de avistamentos nos mares em Los Angeles, na Califórnia, nas praias próximas aos mares da Suécia, em cortes nos mares próximo ao México. E no folclore japonês essa criatura já era reconhecida desde séculos atrás como a mensageiro do palácio do deus do mar, Ryugu no Tsukai, que sua aparição é um presságio de tsunamis e terremotos. Mas mesmo com desenhos semelhantes ao regaleco, em templos e documentos no país do Japão, não havia registros de avistamento dessas criaturas há anos, nos mares japoneses. Em 2013 uma regaleco foi encontrada morta nas praias de Oceanside na Califórnia, o que levou a grandes descobertas sobre a capacidade da criatura de se mover por vários ambientes de temperaturas diferentes sem sofrer choques térmicos. Fora que por habitar as profundezas do oceano, uma característica de bioluminescência foi descoberta pelo corpo do animal. Agora podemos pensar, se por algum acaso o jovem Satoshi Tajiri estaria sentado à beira do mar, talvez possa ter visto um gigante peixe-remo saindo da água, e isso inspirou para a criação do Gyarados. Se o peixe era violento para inspirar a personalidade do personagem, não saberemos. Até porque a chance de ver essa espécie é extremamente rara, e também tem as lendas sobre o presságio de tsunami, então é melhor correr e não arriscar em perder muito tempo fotografando. Papilio troilus, o autêntico caterpie. A espécie de borboleta conhecida como borboleta de nuvem verde, também conhecida como borboleta de rabo de andorinha Aspicebush, derivado da planta que mais habita, Aspicebush, sendo uma espécie bastante encontrada na América do Norte, principalmente na península da Flórida. Mas por mais bonita que essa borboleta possa ser, a sua fase de lagarta é sem dúvidas o mais marcante de tudo, pois não importa o quanto olhe, não vai deixar de lembrar do caterpie. Em sua fase de lagarta nos estágios iniciais elas possuem uma cor marrom escura, e portanto assemelham-se a fezes de pássaros, assim mantendo a maioria dos predadores longe. Depois atingem uma coloração verde brilhante na última fase, antes de se tornar um casulo, ela ganha uma cor vermelha alaranjada. No momento em que a larva se torna uma lagarta, elas são marcadas por 2 grandes pontos pretos com destaque branco. A coloração destes pontos cria uma ilusão de que as lagartas são cobras, o que ajuda na proteção contra alguns predadores. Felizmente, com a grande quantidade de borboletas de rabo de andorinha por aí, vemos que essas táticas funcionam bem, mas seria muito bom se víssemos ela usando um disparo de teia de aranha contra os predadores. Essas foram as 5 espécies de animais que existem e se parecem com pokémons. Quem sabe não foram as inspirações para Satoshi Tajiri criar sua tão amada obra. E por mais incríveis e diferentes que esses animais sejam, ainda existem muitos outros que sem dúvidas, jogaríamos uma Pokébola neles, para começar nossa jornada de um mestre Pokémon. E assim chegamos ao final de mais um vídeo, e gostaria de pedir para deixar seu like para ajudar o canal, e também te convido para se inscrever, para vermos mais curiosidades. Obrigado e até logo!